participam diretamente. Ok. Voltando ao texto, capítulo 27 de Mateus, verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe: Barrabás. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Esta é a parte que nós queremos tratar essa noite. Eu queria que você falasse comigo, depois dos dois pontos, depois da palavra Pilatos, a próxima frase. 1, 2, 3. Que farei, então, de Jesus chamado o Cristo? Muito bem. Eu vou continuar e você ouça. Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Pai querido, nós queremos nesta noite trazer uma palavra para a igreja do Senhor. E eu quero pedir ao Espírito Santo que unja a minha mente, meu coração, minha voz, minha alma, e que nesta noite a igreja seja edificada pela Tua palavra. Eu me rendo totalmente à ação do Espírito Santo, colocando toda a minha vida debaixo da cobertura do sangue de Jesus, me submetendo inteiramente ao Seu senhorio. E nesse instante, debaixo desta autoridade, eu me levanto contra Satanás e contra seus demônios e os ordeno que saiam da minha presença agora, em nome de Jesus, e que todos os espíritos que estão à espreita deste lugar batam em retirada agora amordaçados e sejam lançados para o lugar que o Senhor Jesus determinar. E que nesta noite a igreja do Senhor que está aqui reunida seja tomada pela unção do Senhor, e que cada ouvido aqui nesta noite seja consagrado ao Senhor, desbloqueado pelo poder do Espírito Santo, as nossas mentes e as nossas emoções, e que a palavra do Senhor encontre lugar agora em cada coração para transformar, curar, libertar, fazer a obra que o Senhor Deus tem determinado para fazer na vida dessas pessoas. Nós nos rendemos ao Senhor. Diga comigo: em nome de Jesus, eu consagro minha vida ao Senhor Deus. Eu me cubro com o sangue de Jesus, consagrando minha mente, minhas emoções, meu espírito, minha alma e todo o meu ser ao Senhor Jesus. Eu renuncio e expulso da minha vida agora todo bloqueio espiritual, todo bloqueio psicológico e tudo aquilo que tenta, de alguma forma, impedir que eu receba a palavra do Senhor
e que eu seja transformado. Eu quero ser transformado, curado, liberto pela palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Sentai-vos. Queridos, eu quero falar sobre a intimidade com Deus numa perspectiva diferente hoje. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva da intimidade. E eu queria que você pensasse o seguinte: para você desenvolver intimidade com Deus, você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender a decidir o que fazer com Jesus. Pastor, o que é isso? Nunca houve dias tão atribulados, tão tribulosos, tão terríveis quanto o que estamos vivendo. E os crentes em Jesus, os que foram ganhos pela palavra, que foram convencidos, convertidos pela palavra, que foram transformados pela palavra, que foram formatados pela palavra, estão agora com uma grande dificuldade, um grande problema, porque chegou o momento da encruzilhada, e essa encruzilhada está chegando para quase todos nós. Em algum momento, a encruzilhada diz: e agora? O que eu vou fazer com Jesus? E eu queria que você parasse para refletir agora. Se neste momento da sua decisão sobre o que fazer com Jesus, o Jesus que você conhece, o Jesus que morreu por você, o Jesus que abriu os braços na cruz e deu a sua vida, o Jesus que não mediu esforços, mas deixou o céu, deixou a glória, deixou tudo que você imagina e o que você não sabe lá em cima, e pensou muito mais, e simplesmente, apenas e principalmente em você, em mim, sobre todos os aspectos, do tipo, sabendo que você estava aqui, sabendo que nós estávamos em pecado, sabendo que não havia remédio para nós, que não havia outra solução, que não tinha outro recurso, outro meio pelo qual pudéssemos ser salvos. Não tinha e não tem. A única forma de sermos alcançados, remidos e salvos é estando em Jesus, é sendo salvo por Jesus, é sendo alcançado por Jesus, é sendo liberto por Jesus, é sendo tratado por Jesus. Não tem outra forma. Então, ele, sabendo disso, decidiu. Decidiu. Quando você pega o capítulo 6 do livro de Isaías, você vai ver Isaías entrando no templo para adorar a Deus, e diante daquele cenário, ele contempla a glória de Deus. E depois que ele é tratado, o texto é muito lindo, ele tem uma decisão, diante de uma pergunta. Depois de tratado, ele ouviu a voz do Senhor assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele, na mesma hora, disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende naquele texto que Isaías está falando dele, tratado, do encontro que teve com Deus e da decisão que ele tomou diante da voz de Deus, chamando para ir fazer a obra, para ser um profeta. Mas esse texto, ele tem dupla interpretação, e ele fala muito mais, porque ele é um profeta messiânico, então ele está falando muito mais da decisão que houve no céu. Nós não sabemos quando na eternidade a Trindade reunia e tomava uma decisão sobre como resgatar a humanidade, que eles já sabiam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já sabia de tudo que ia acontecer, da criação e da queda, e também o que fazer para redimir. Deus não foi pego de surpresa quando eu pequei, quando Adão pecou, quando o homem se espatifou no pecado. Não, Deus não pegou ninguém de surpresa. Ele não foi pego assim: eu pensei que ia dar certo. Não. Ele sabia do que ia acontecer. Ele tinha convicções. Ele não é alguém que só sabe do que está acontecendo agora. Deus é onisciente. Então, no céu, já houve uma reunião, quando você não existia, quando eu não existia aqui na terra, para decidir quem viria do céu para resgatar a humanidade. Ou seja, você pode tentar colocar a culpa em Deus por causa do pecado. Pessoas que filosoficamente estão aí discutindo sobre por que Deus permitiu isso, se ele sabia de tudo, por que deixou o diabo tentar, por que disso, por que daquilo. É porque, na verdade, o inimigo está tentando criar obstáculos para colocar a culpa do pecado, dos fracassos, das misérias em Deus. Deus não tem culpa de nada disso. Ele simplesmente sabia que quando fizesse a humanidade,
ele ia criar, não bonecos. Deus não ia criar bonecos para simplesmente controlar, como se fosse controle remoto, de lá do céu. Eu quero que você faça assim. Não, não, não. Deus criou seres vivos e espirituais que tivesse condição de decidir se ia para a direita ou para a esquerda, colocando algo para nós que é uma maravilha, mas que pode ser uma arma contra você. Ele colocou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma bênção para eu decidir o que eu faço da minha vida, para você decidir o que fazer da sua vida. Mas o livre-arbítrio é perigoso, porque se você não souber como decidir, como e para onde você vai, você pode simplesmente dar um tiro contra você mesmo, tomando uma decisão errada por causa da sedução do pecado, por causa da carne, por causa da pressão, por causa da tentação. E o inimigo está aí para isso. E Deus sabia disso. Então, dando livre-arbítrio para você decidir, para eu decidir, Ele estava nos amando para criar-nos exatamente seres semelhantes a Ele. Porém, mesmo criando seres pensantes, inteligentes, que tinha condição de decidir se ia para a direita ou para a esquerda, para decidir o que quer fazer e o que não quer fazer, ele sabia que esses seres iam tomar decisões erradas, iam fazer uma série de coisas horríveis e que, portanto, seriam condenados por causa das escolhas. Ele, pensando em tudo isso, disse: bom, já que eu vou criar seres assim, pensantes, inteligentes, com poder de decisão, e muitos deles vão decidir fazer coisas horríveis, e todos eles vão cair em pecado, independente do tamanho do pecado, por causa da natureza contaminada e destruída. Eu preciso ter um plano especial, e precisamos neste momento decidir, depois que eles caírem, depois que eles tropeçarem, depois que eles se arrebentarem, o que faremos com eles? Quem vai resgatar? E eu posso, pela fé, ver a Trindade reunida e tomando a decisão. E Jesus, se você ler Apocalipse, você vai ficar encantado encontrando isso. Você vai ver Jesus tomando a decisão por você, por mim e por nós, dizendo assim: eu vou. Eu vou. É para salvar Domingos? Eu vou. É para salvar o Paulo? Eu vou. É para salvar o Evandro? Eu vou. É para salvar a Maria, a Joana, a Antônia, a Joaquina? É para salvar qualquer pessoa? É para salvar o preto, o branco, o amarelo, o pardo? É para salvar o rico, o pobre, o analfabeto, o leigo, o doutor? É para salvar os perdidos? Eu vou. Mas o que fazer para salvar? O sangue de gente pecadora só pode ser resgatado através de gente santa. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, a morte de um justo paga a morte de um pecador. E aí está o projeto de Deus traçado. Não tem dúvida para ninguém. Se você está reclamando da sorte, está dizendo que você deu azar de nascer na família que você nasceu, de ser criado do jeito que você foi criado, de passar pelo que você passou, de ter os problemas que você teve, de se envolver, você está com um problema com você, porque Deus já providenciou o resgate que você precisa, já providenciou a solução para o seu problema, Ele já providenciou a bênção que você precisa, Ele já providenciou tudo para que você não tenha que colocar a culpa nele e dizer que a sua miséria, o seu fracasso, os seus crimes, os seus problemas, as suas guerras é culpa de Deus. Entendendo isso, agora vem a outra coisa. Entendendo esse preâmbulo, entendendo que Deus havia decidido já o que fazer com os pecadores, agora eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. Estamos diante de um cenário aqui na Bíblia, que eu acabei de ler, onde tem algumas pessoas, alguns personagens para você pensar. O personagem que eu quero destacar aqui agora, o primeiro que eu quero falar, é de um homem chamado Pilatos. Era governador de uma província. Era um homem que tinha o poder na mão. O poder de tomar a decisão certa ou tomar a decisão errada. Era um homem que podia ser influenciado pela sua cultura, como acontece com as pessoas, influenciado pelo seu país, pelas leis do seu país, ou influenciado pelas leis do país onde ele estava vivendo. Bom, ele era romano,
cidadão romano, cumpria as leis de Roma porque era um governador provinciano ali na Judéia, mas que era de lá, de Roma. E, portanto, tinha que obedecer às leis de lá. E na hora em que ele foi levado a julgar Jesus, e a segunda personagem, ele está agora julgando Jesus. Levaram Jesus para Pilatos julgar. O Pilatos olha para um lado, olha para outro, e percebeu uma coisa: Jesus não estava sendo julgado ali, levado ali para ser julgado, porque ele havia cometido pecados. Porque pecados para Pilatos era pecado contra a lei romana. Jesus não havia cometido nenhum pecado para a lei romana. Nenhum delito. Ele estava sendo acusado de quê? Bom, a lei, que na verdade estavam o acusando e julgando, era a lei judaica. Mas Jesus não havia cometido nenhum pecado da lei judaica. Que encrenca! O que estava acontecendo? Depois que Pilatos fez um levantamento sobre o que estava acontecendo, ele percebeu que Jesus estava sendo levado diante dele por inveja. O texto bem claro, era inveja. Os judeus, os sacerdotes judaicos daquela época, vendo Jesus curar os cegos, curar os coxos, curar os paralíticos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, fazer sinais e prodígios que ninguém fazia, e andar em retidão na lei, não tirando nada, não escorregando em nada, não quebrando princípio nenhum, andando diante da lei, da moral, da ética, dos valores, dos princípios, da verdade, em retidão. Nunca desobedeceu a lei, nunca. Eles encontraram o seguinte: ele falou que pode destruir esse templo de Salomão, que foi construído, né, e refazer em 3 dias. Mas eles sabiam que Jesus não estava falando de templo de Salomão, ou de templo de Herodes naquela época, ou de qualquer outro templo que foi não sei quantos anos para construir. Não era aquilo, Jesus. Eles sabiam que Jesus estava falando de algo espiritual, sobre a morte dele, do templo dele, de ser morto e com 3 dias ressuscitar, para resgatar todo o templo, toda a visão da adoração, do culto. Eles sabiam do que Jesus estava falando, mas eles não queriam entender, porque tinha que procurar um motivo para condená-lo. Não tem aquelas pessoas que ficam caçando piolho em cobra para condenar as pessoas? Aquelas pessoas que não têm nada para julgar, para te acusar de nada, mas ficam caçando aquela coisinha só para poder te... Tem. Os judeus fizeram isso com Jesus. Não tinha nada mais para acusar. Nada. Quando Jesus levantou a voz para o céu, falou assim: eu vejo o céu aberto, né, e o Pai, vocês vão ver o Filho assentado à direita do Pai. Ou seja, falando, eles, blasfemou! Ou seja, você não é nada disso. Ou seja, a incredulidade deles, o coração duro deles, a inveja deles, por não querer Jesus. Jesus não levava as coisas para casa, ele falava na lata. Jesus viu que aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles sacerdotes da sua época, tinham um culto que não valia nada, faziam uma liturgia que não valia nada, a adoração deles não valia nada, o sacrifício deles não valia nada, era tudo hipocrisia, tudo fingimento. Aquilo era uma religião fria, sem valor, sem nada. Deus não estava nem aí, e os profetas tinham falado sobre isso, que todo aquele gado que eles matavam, todas aquelas ovelhas, aqueles bois, aquela tradição, não estava valendo mais nada, era somente uma rotina, um ritual frio, morno, não valia nada, porque estavam cheios de pecados, e não queriam tratar de seus pecados, e faziam aquele ritual de culto, lá com a matança dos animais, aquela coisa, somente para embromar. Só que Deus não é levado por embromação. Você está pensando que pessoas que vêm na igreja todo domingo, e porque fazem não sei o quê, só na embromação, mas não tem compromisso com a verdade, não mantém sinceridade, não guarda a palavra, não respeita a Bíblia, não tem compromisso com Jesus, não vive em santidade, não quer saber de nada de transformação, só vai na igreja de domingo. Você acha que por causa disso vai estar com Deus? Não.
Deus quer saber de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, de andar na verdade, de viver em retidão. Então, eles estavam sendo confrontados por Jesus. E se você pegar o capítulo 23 aqui, de Mateus, só botar o capítulo 23, você vai ver Jesus chamando ele de raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiados, ai de vocês, fariseus hipócritas, e colocou lá uns 10 motivos terríveis, por causa da hipocrisia, do fingimento deles, uma religiosidade que não valia nada, e eles estavam com muita raiva. Você acha que religioso hipócrita vai gostar de profeta que fala a verdade, que mete o dedo na ferida, que aponta o pecado? Não vai. Vai caçar uma forma de acusar, de prender, de matar. Vai sim. Então, o Pilatos sabia disso. Porque na lei romana, Jesus não pecou. Aleluia. Na lei judaica, também não. E agora me trazem um homem para matar, para acusar, para condenar. Eles não podiam matar, porque se a Judéia, a Galileia, Israel todo, estava sob o comando de Roma, quem tinha que tomar as decisões punitivas, jurídicas, legais, era Roma. E agora o Pilatos falou assim, mas esse homem não fez nada para a nossa lei, é problema de vocês. Ele falou, não, mas nós queremos que você execute. Mas por quê? Enquanto Pilatos está lá naquela crise terrível, o que eu faço com Jesus? E agora, meu Deus, o que eu faço com Jesus? A mulher dele é o outro personagem que eu quero envolver nesta noite. Teve um sonho na noite anterior. E diante do tribunal daquele julgamento, a mulher manda um aviso para ele. Rapaz, é o seguinte, Pilatos, cuidado com o que você vai fazer com Jesus. Aquela mulher não era crente. Não. Não está dizendo que ela era judia, uma mulher. Não. Só que Deus, aleluia, olha para aqui, crente. Deus, quando Ele quer livrar uma pessoa, quando Ele quer inocentar uma pessoa, não fique preocupado se estão te caluniando, se estão inventando coisas com seu nome, se estão tentando colocar você em apuros, querendo acabar com a sua moral, com a sua vida espiritual, com a sua reputação. Deus não vai deixar. Deus disse para você regozijar e exaltar o nome dEle e até ficar feliz quando por causa dEle. Diz assim, capítulo 5 de Mateus, e verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem, você é um cara feliz por isso. Se sinta feliz e privilegiado. Ele falou lá na frente, porque fizeram isso com os profetas antes de vocês. Ou seja, vocês não estão tirando na sorte grande, porque estão levando isso agora. Já fizeram isso há muitos anos com os profetas. Ele diz, regozijai e exultai, canta louvores, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia. Agora, escuta, antes do versículo 11, ele tinha falado, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aqueles que estão sofrendo injustiças, que estão sendo traídos, o patrão tirando seu salário, diminuindo as coisas, paga melhor para o vigarista e paga pior para o crente. Promove o infeliz lá, um bêbado, um drogado irresponsável, e deixa o crente na berlinda. Às vezes acontece isso. Sabe por que você é crente? Por causa da sua fé. Sabe? Aqueles que fazem falcatrua, que mentem, que não sei o quê, que vai tomar cachaça no final da semana junto com o patrão lá e fazer as lambanças todas e tudo que ele quer, ele promove. E você que não faz nada disso, que honra, aí você fica rechaçado porque você é crente. Isso é injustiça. Regozija os que sofrem perseguição por causa da justiça. É por isso que tem muita gente. Ah, menina, que maravilha, você, obrigado, você é uma bênção. Tem gente, muita gente, negociando a fé. Na hora da injustiça, quando o patrão está fazendo isso, na hora que o professor da faculdade, que descobre que você é cristão, e defensor da Bíblia e tal, tira nota sua, persegue você na aula, colegas lá perseguindo você, lutando contra você, sabe? Aquela crítica, aquela coisa horrível, tentando diminuir você,
chamando você de besta, de retrógrado, atrasado, não sei o quê, imbecil, porque você é quadrado. Ou seja, essas perseguições que surgem na escola, na faculdade, nos negócios, na empresa, em tudo quanto é lugar, porque descobriram que você fala a verdade, que você não mente, que você não anda com trapaças, que você não se mete em fofoca de ninguém, que você é diferente, que você... Enfim, que você corta reto, que você não se mistura com a patota, você não se mistura com a galera, você é diferente, você tem uma postura. Aí você é rechaçado, você é tirado, você é quase crucificado muitas vezes. Perseguição por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. E aí, agora, essa é a hora que entra a decisão. E agora? Eu vou ficar do lado de Jesus? Ou eu vou para o lado da galera? Eu fico com Jesus? Ou eu fico com a proposta da galera? Eu fico com Jesus? Ou eu vou com a maioria? A maioria está indo. Eu fico com Jesus? Ou eu faço o que estão dizendo que é o correto do mundo aí, que é o normal, do senso comum? O que eu faço? Daqui a pouco voltaremos a essa pergunta. O que fazer de Jesus chamado o Cristo? Foi essa a encruzilhada de Pilatos. Quando ele se viu apurado, a mulher dele mandou um recado e falou assim, ó: eu tive um sonho esta noite e sofri uma perturbação terrível, porque alguém me avisou sobre esse justo. Esse homem é justo. E eu tive uma perturbação noturna por um ser espiritual me falando sobre esse homem, e cuidado com a decisão que você vai tomar com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu acredito, você, minha irmã, jovem, que está aqui hoje, que quer casar, você que quer namorar, se você orar, o Espírito Santo vai te colocar na linha e vai mostrar a você o que é que está acontecendo para você tomar a decisão certa. Cuidado com o que você vai fazer com Jesus. Você que é marido, que está casado e está sofrendo tentação pelas sirigaitas da rua, e a paixão está batendo forte no teu coração, você pode orar que o Espírito Santo vai falar o que você vai fazer com essa coisa. Cuidado com o que você vai fazer com Jesus. Você que é esposa também, que está sofrendo pressão dessa natureza, e por causa da tentação, você está querendo jogar tudo para cima. Às vezes é problemas, é briga, é confusão, e você está querendo enfiar o pé na jaca. Cuidado! Porque o Espírito Santo vai te dar um sonho, um aviso, um anúncio. Ele não vai deixar você fazer sem aviso. Qualquer coisa que você vier fazer, você vai ter que decidir: o que eu vou fazer com Jesus? Para fazer isso, eu tenho que jogar Jesus para fora. Para fazer isso, eu tenho que enfiar os pés no peito de Jesus e jogar para lá. Para eu fazer isso, eu tenho que cuspir na cruz. Para eu fazer isso, eu tenho que bater os cravos na mão de Jesus de novo, eu mandar crucificar. Para eu fazer isso, você está na encruzilhada. O que fazer com Jesus? Aleluia. E eu estou falando para pais de família aqui hoje, para mães de família, para adolescentes, para jovens, para meninos e meninas, para obreiros e obreiras, para homens e mulheres, que precisam tomar a decisão correta do que fazer com Jesus. Bom, Pilatos recebeu o aviso. A mulher dele entrou no meio de uma coisa que ele não tinha a menor ideia. E quando a mulher, ele já estava na encruzilhada. Quando a mulher mandou a mensagem, piorou mais ainda. Olha o que você vai fazer com Jesus, cara. Que decisão você vai tomar? Aí entra Pilatos apresentando um terceiro personagem. Ele falou: bom, eu vou dar um jeito aqui. Eu tenho esse cara, um Barrabás, que é um criminoso. Está preso, condenado, todo mundo conhece, um ladrão. A situação de Barrabás era essa. Um cara que está aí na sociedade, que todo mundo, né, sabe que não vale nada. É
um marginal, é um corrupto, é um crápula, um criminoso, um bandido, bandidão, um bandidaço. Então, eu vou colocar os dois? Claro, com certeza, já que Jesus não deve nada. E eu sei que é inveja. Eu sei que Jesus não pecou contra a sociedade judaica e nem contra a sociedade romana. Ele não cometeu crime nenhum. É a inveja deles. Mas não é possível que esses fariseus, esses judeus, sacerdotes aí, né, quando eu colocar, vou me dar bem. Eu vou colocar Barrabás, porque aí o povo, com certeza, não vão querer um marginal, um bandido. Não, claro que não. E ele achou que o povo ia tomar a decisão correta e diz: gente, é o seguinte, eu tenho aqui um bandido julgado, condenado, está preso, e ele estava querendo criar uma forma de soltar Jesus. E nessa ocasião, depois da Páscoa, solta-se um preso. Então, já que tem Jesus aqui e tem que está sendo acusado e tem Barrabás, eu vou propor Barrabás, porque com certeza esse povo é coerente, esse povo vai condenar Barrabás. Gente, é o seguinte, tem Barrabás. Vocês querem que solte ele ou Jesus? E aí ele vai dizer. E aí o Pilatos tomou um soco no estômago. Você já tomou um soco no estômago assim? De você ver o povo gritando para soltar um bandido, um criminoso? Não é que o criminoso não mereça uma chance? Não é que o criminoso não mereça a oportunidade? Todo criminoso, todo bandido, todo ímpio, todo pecador, seja lá o que for que ele fez, merece uma chance. Mas como? De que modo? Qual é a custa da salvação de um bandido? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono do pecado, entrega a Jesus, receber a salvação em Jesus. Sim ou não? É assim ou não é? É todo aquele que levantar as suas mãos, entregar a sua vida a Jesus, não importa o crime, não importa o pecado, não importa, todos eles são dignos de salvação. Mas é claro, desse jeito, Barrabás confessou a Cristo. Barrabás confessou a Cristo? Barrabás estava arrependido? Barrabás buscou a salvação em Deus? Barrabás estava pedindo perdão à sociedade? Barrabás estava arrependido e convertido? Não. Barrabás continuava preso, coração duro, sentenciado, ímpio, e se soltasse ele, certamente o que aconteceu é que soltaram Barrabás a pedido do povo para ir roubar, matar, estuprar, para voltar a fazer o que ele fazia antes. Agora, eu pergunto, essa sociedade lá era pior, era diferente da de hoje? Bota um homem de Deus, um profeta, um obreiro, uma mulher santa, um marido honesto, uma esposa honesta, um rapaz honesto, alguém decente e santo, para ser julgado diante da sociedade por alguma situação que aparentemente é fofoca, é fuxico, é alguém levantando calúnia, é alguém tentando pichar, é alguém tentando infamar, é alguém tentando destruir a vida de uma pessoa decente com a fofoca mais miserável possível e bota diante das pessoas e coloca um bandido provado, contumaz, para elas escolherem. Você conhece essa sociedade? Você conhece, irmão, essa sociedade? Quem conhece a sociedade desse jeito, levanta a sua mão e com coragem diga que eu conheço. Bota um homem de Deus que foi acusado injustamente, uma mulher de Deus que foi acusada injustamente, por causa de calúnia, de fofoca, de difamação, qualquer coisa, diante do povo, uma pessoa honesta, e bota um bandido, qualquer nome que você quiser citar aí, para o povo escolher. Você está entendendo o que está acontecendo? Isso não é novo não, hein? Isso não é novo. Só tem uma coisa que eu queria dizer a vocês. Estava na mão de Pilatos. Ele tinha que fazer a escolha.
foi contar com o povo. E aí é o que está o problema. A voz do povo é a voz de Deus. Olha para mim, crente. A voz do povo é a voz de Deus? Devia ser a voz a voz da igreja. Devia ser a voz de Deus. Quem está entendendo? De que lado você está? Crente. Quando vem a política, na época da eleição, a gente descobre quem é crente que está do lado do Senhor Jesus. Através da defesa que as pessoas fazem, do voto que eles vão dar e da escolha que eles colocam para representar, você sabe quem são as pessoas que estão do lado de Jesus. Porque tem gente que está defendendo gente para o poder que você sabe que partidos e situações, ideologias e não sei o quê, e as pessoas vão lá. E aí, quando você senta a caneta, você está dizendo exatamente de que lado você está. Quando você ouve comentário na internet acerca de pessoas que você não faz a menor ideia se deve ou não deve, que é nome de pessoas santas, de pessoas boas, decentes, e as pessoas descendo o porrete. E você vai lá e posta, e marca, e não sei o quê, e faz comentários, e você está dizendo, eu estou do lado da turma que crucificava Jesus e que soltava Barrabás. Eu estou dessa galera. Quando você vê pessoas crentes, ou pessoas que dizem que são, fazendo postagem, moça fazendo postagem nua, rapaz fazendo postagem nus, gente portando pornografia, gente com aquela sujeira, aquela bandidagem, aquela coisa sórdida, aquela coisa horrível. E você coloca curtição, marcando, no Instagram. Você está dizendo, solte Barrabás, solte Barrabás, solte o bandido, bem-vindo, é isso aí. Ou seja, na hora de descer o porrete num crente por qualquer coisa, você vai lá e na hora de curtir alguém que é podre, que é sujo, que está dizendo assim, ó, olha como é que eu sou aqui, ó. Eu sou uma coisa na igreja, mas na rede social eu sou isso aqui, ó. Você quer saber quem eu sou? Aí você vai e curte também. Você continua defendendo Barrabás, meu irmão. Pastor, você ficou doido? Não. Aleluia. Você está doido, pastor? Não, não estou não. Não é uma mensagem popular, né? Não é uma mensagem para você sair pulando no poder. Claro que não. É para você pensar, o que você está escolhendo? O que fazer de Jesus? Quem está entendendo? O que eu faço com Jesus agora? Barrabás foi na voz do povo. Eles pediram para soltar Barrabás. Aí eu falei, Pilatos, né? Eu falei Barrabás, não, Pilatos. Pilatos foi com o povo, porque o povo pediu para soltar Barrabás. Aí Pilatos falou o seguinte, gente, mas que mal fez ele? Não, antes disso, Pilatos fez o seguinte, gente, aí vem a pergunta, soltar Barrabás? Sim, vocês têm certeza disso? Mas, e o que eu faço com Jesus? E esse é o ponto da mensagem. O que eu faço com Jesus? Aleluia. Simples, seja crucificado. Mas qual o mal que ele fez? Eles não podiam falar. Eles não tinham prova de nada. Eles não tinham acusação formal. Pilatos já tinha desmascarado. Na minha lei não tem nada, na sua também não tem. Que mal eles fez? Eles não respondiam, só gritava, seja crucificado. Queridos, agora pense por um pouquinho, eu e você. O que você recebeu de Jesus?
o que Ele fez na sua vida, o preço que Ele pagou por você, a escolha que Ele fez por tua causa, deixar o céu e vir, deixar a glória e enfrentar a cruz, deixar o gozo eterno e enfrentar as agruras do pecado aqui na terra, a infâmia. Ele fez a escolha certa. E quando chega a sua vez, na hora que lhe oferece uma propina, e o dinheiro é muito, você é do campo dos negócios, e você quer pegar a propina, mas você tem que dizer, bom, e o que é que eu faço com Jesus? Na hora que afrontam você para uma confusão, e você que tem sangue na veia, que você sabe que em outro tempo você passava o cerol, você fazia um derrame terrível, você partia para... E nessa hora a carne treme e você dá vontade de... E aí vem o Espírito Santo e fala, e o que você vai fazer com Jesus? Você está namorando e você sabe que você tem que namorar em santidade e ficar em santidade até o dia do casamento. Mas aí a coisa esquentou lá no lugar e não sei o que estava acontecendo e tal, e você sabe que vai rolar mas o que eu faço com Jesus? O Espírito Santo pergunta aí, o que você vai fazer com Jesus? Você entrou na galera e está gostando da muvuca e agora convidaram você para dar um tapa. Vamos dar um tapa. Vamos ali dar um tapa. Se você fizer igual o Zé da Roça, fala, então, como é que é? É dar uma mão aberta ou mão fechada? Se você parar na minha frente muita coisa, eu vou te dar de mão aberta. Te convidaram para dar um tapa, para dar um teco. E você já está mesmo meio que... Porque você já tomou um goró, já tomou um gelol, e já está meio, não sei o que, tomou um ice. Porque você não devia estar lá naquela desgraça, naquela muvuca lá, não. Você devia estar saindo fora já, mas aí você... E aí? E parece que... E aí? O Espírito Santo vai falar assim, e aí? E o que você vai fazer com Jesus agora? O que você vai fazer com Jesus? E aí, irmão? Vai fazer o quê? Hebreus capítulo 10 responde. Hebreus capítulo 6 responde. E Hebreus capítulo 10 responde. Hebreus capítulo 10 diz que essas pessoas estão batendo os cravos na mão de Jesus novamente quando eles aceitam. Quando aceitam enfiar o pé na jaca. Quando aceitam descer para os escombros do pecado. Quando decidem enfiar o pé no esgoto. Quando decidem voltar a comer o vômito que jogaram fora. Quando decidem abandonar tudo para apreciar o momento do prazer, do não sei de quê, eles estão batendo os cravos novamente nas mãos de Jesus. Você pode achar muito ruim quando você lê esse texto e vê o povo gritando. O Pilatos tomou uma decisão louca. Gente, é o seguinte, já que vocês estão fazendo isso, eu vou pegar uma bacia e vou lavar as mãos com água para mostrar a minha inocência. Ah, tem muita gente assim. Lavando as mãos com água. Tipo, eu enfiei o pé na jaca, mas lavou, tá novo. Então, tomou um banho aqui. É assim, não? Lavou com água e sabão, tá zerado? Não.
No reino espiritual não funciona. Esse sabão e essa água não funcionam para Deus. Diz uma lenda que Pilatos, até hoje, está lavando as mãos com água e quando ele olha tem sangue. Vai lá, lava de novo e quando olha tem sangue. Vai lá, lava de novo, porque ele não pediu Jesus para purificá-lo, para perdoá-lo. Ele achou que com água e sabão resolvia o problema dele. Água e sabão não resolve a cura da sua consciência, não resolve os seus crimes, não resolve as suas escolhas mal feitas, não resolve o seu pecado, não resolve a decisão podre que você tomou. Não. O único que poderia perdoar Pilatos era aquele a quem ele estava deixando ser condenado, porque ele tinha autoridade para dizer sim ou não, e ele deixou o povo. Tem muita gente que está negando Jesus, pisando em Jesus, porque o povo pressionou. Quem está entendendo? O povo pressionou Pilatos. O povo alvoroçou. E tem um escritor que disse assim, para resolver o problema do alvoroço. Um dos escritores, Lucas e Marcos, fala isso. Para resolver o problema do alvoroço, para diminuir a pressão, para acabar com aquele burburinho, porque o povo pressionava de todo lado, para acabar com o tumulto, para não piorar as coisas. O Pilatos decidiu deixá-los, mandou prender Jesus e açoitar, entregou para ser açoitado e depois crucificado. A galera está te pressionando? Os colegas estão te pressionando? A turma da muvuca está te pressionando? É o professor da faculdade? É o curso que você está fazendo? O que está te pressionando? Tem tanta gente pressionando a gente nesse momento, né? É o desejo da carne, a vontade. O que está pressionando? É a compulsão? É o que está te pressionando? Somos pressionados todos os dias. Pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelas propostas, pelas pessoas, pelo mundo, pela inveja, por tantas coisas. Somos pressionados. A multidão está aí. A multidão está aí. A muvuca está aí. Temos crises, temos perdas, temos desilusões na vida, temos tanta coisa para pressionar. Pobreza, às vezes a situação financeira, sabe? Aquela coisa que... o casamento está ruim, a situação em casa está horrível, uma briga terrível, e aí a proposta é essa: mas por que você está suportando esse negócio? Por que você não tem jeito, tem solução? A pressão vem, e a voz do povo é essa: deixa de ser besta, desse otário, para com isso, você tem que ser feliz, você tem que se desfrutar da vida, você tem isso, você tem aquilo, você tem o direito, você tem o direito, e vai, ou seja, pressionar, e aí, na hora em que você está sendo pressionado, por causa do direito, por causa não sei de quê, da pressão, de tudo, o Espírito Santo fala assim: e aí? O que você vai fazer com Jesus? Aleluia. Tem gente dizendo assim: não tem problema, eu vou crucificar ele. Tipo assim, que se dane, não estou nem aí. Queridos, eu tenho me esforçado para não pregar chorando, porque tem gente falando que o pastor que fica chorando no púlpito é para enganar o povo, que é para poder iludir o povo, que é para poder mexer com o coração, com as emoções do povo. Eu não estou aqui para emocionar você. Eu não prego mensagem para te emocionar. Eu prego mensagem para deixar você com raiva, com vontade de nem voltar na igreja mais, para não me ouvir. Porque eu quero confrontar o seu pecado, a sua vida, assim como a minha é confrontada. Você pensa que é fácil para mim? Não é fácil para mim. Não é fácil para ninguém, não foi fácil para Jesus. Quando Jesus chegou no Getsêmani,
A Bíblia diz que os pecados da humanidade estavam todos nas costas dele. E ele foi orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele tremia na base. Ele estava com medo de morrer. Ele sabia da cruz, ele sabia dos horrores que ele ia enfrentar. Ele disse: Pai, e agora? O que eu faço? É possível fazer essa salvação de outro jeito? Sim, eu tenho que passar por isso? Mas Deus não respondeu nada. Há momentos, queridos, que o Espírito Santo vem na sua mente e faz a pergunta: o que você vai fazer com Jesus? E se você falar: Deus, o que eu faço? Ele fala: ele não vai responder nada. Sabe por que Deus não está respondendo a você? Para que responder o que você já sabe? Para que responder o óbvio? Para que responder você, se a Bíblia já foi clara, se o ensino já veio, se a sua mente já foi transformada pela palavra, se está claro para você na sua consciência que não pode, que não deve, que está errado, que não é isso. E agora você está querendo aprontar e está: Deus, o que eu faço? Deus vai falar assim, a mesma coisa que ele fez com Jesus. Jesus já saiu do céu de caso passado, já combinado. A quem enviarei? Eu vou. O Pai já tinha enviado com a missão, ele já tinha acertado, estava tudo certo. Agora ele pergunta: Pai! A humanidade faz isso. Nossa carne, nossa fraqueza faz isso. Jesus era homem. Quem entendeu? Jesus era homem. A fraqueza, a pressão, da dor, da morte, de tudo. Pressão, Jesus ali. E aí: Pai, o que eu faço? O pai está lá assim, tipo assim: você está perguntando para mim? Você já sabe. É com você. A bola está com você. A peteca está com você. A resposta, você já sabe. Eu vou falar, né? A única vez que Jesus não chama Deus de Pai foi quando ele estava na cruz já. Aí ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Porque não podia falar Pai na cruz. Porque Pai não deixava ele lá. Tinha que chamar Deus. Porque Deus deixa. O Pai não. Então, essa hora, Jesus troca a forma de chamar Deus. E diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, aquela hora era o Deus Todo-Poderoso que estava deixando o Filho morrer como Redentor, mas não podia agir como Pai, porque senão ele ia lá e tirava. Mas quando Jesus está no Getsemane, ele está lidando com o Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o Pai não podia intervir. Tem coisas na sua vida, querido, e na minha, que Deus não vai intervir. Tem situações que vão acontecer com você que Ele não vai intervir. Porque é a prova de quem você serve, é a prova do que você vai fazer com Jesus, é a prova da consciência da fé, é a prova da obediência, é a prova da submissão a Deus, é a prova do negar a si mesmo, é a prova de que lado você está, é a prova de que se você realmente serve ou não serve. Ele não vai intervir, porque é uma decisão que você tem que tomar. Porque senão, Deus estaria exatamente fazendo uma manobra de bonecos, proibindo você de pecar. Então eu salvaria todo mundo. Não é assim não. A decisão de não pecar é minha e sua. Aleluia. Aleluia, amém? Porque Deus não faz bonecos para obrigar você. Eu não vou para a igreja por causa do sistema que obriga a fazer. Eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu não sou seu dono. Eu não morri por você. Eu não sou patrão. Eu não te pago para... Você não está aqui servindo a mim para eu... Não. Você é livre, meu irmão, para fazer o que você quiser. Agora, a única coisa que eu faço como líder é saber se você serve ou se você não serve, de acordo com seus atos. E se você fizer na minha frente e eu vi você fazendo, você pode ter certeza que eu vou descer o porrete na tua cabeça, mas não tem conversa. Porque foi para isso que Deus me colocou neste lugar. Mas você não é obrigado a fazer nada. Você é livre. A liberdade que entrou no seu coração foi exatamente para isso.
eu sou livre. Se eu quiser sair e enfiar o pé na jaca, é por minha conta e risco. Não é porque eu sou pastor que eu sou Não, 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 não. Eu tenho o dever. Eu tenho a obrigação. Não é mais do que minha obrigação andar em retidão para ser modelo para você, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser. Agora, se eu não quiser, eu enfio o pé na jaca e pronto. Eu só não posso e não devo, e não faço e nunca fiz, aprontar por aí e dar uma de santo aqui em cima. Aí não. Aí é safadeza. É mais do que hipocrisia, é safadeza. Isso não. Nem Jesus aceita, nem eu aceito, nem ninguém. Quer aprontar? Apronta lá fora. Mas não fica uma coisa lá fora, aqui outra coisa, porque uma hora o cerol vai comer. Quem está entendendo? Amém? Mas vai comer mesmo, não tem conversa. Então, assim na terra como no céu. Aleluia? Agora, se eu não quiser, eu não vou. Sabe por que eu estou aqui? Aqui foi ele que me botou. Ele que me botou. Ele falou para eu fazer. Só que eu devo a ele. Vou fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia? Amém? Agora, você sabe, você acha que por acaso eu vou falar assim, ai meu Deus do céu, para que ele me botou nessa? Eu falo assim, olha, eu não sei por que você fez isso. Mas se tem uma coisa que você fez direitinho assim, de boa pro neguinho, foi botar eu aqui, porque eu gosto desse negócio aqui. Eu amo isso aqui. Mas não é porque eu sou vaidoso e gosto de botar um terno bonito para impressionar vocês. É porque ele fez isso. E tudo que ele fez, com exceção de morrer por vocês, que eu não vou, né? Não preciso, eu gosto de fazer. Orar, abençoar, ensinar, pregar, cobrar, ter paciência, ministrar, aconselhar. Ele fez isso. E fazer o que ele fez, me enche o coração de prazer. Servir a ele. Amém? Eu amo vocês. Eu amo a igreja. Eu amo os crentes. O pequeno, o grande, o rico, o pobre, o feio, o bonito, o preto, o branco. Eu amo. Cada pessoa. Eu amo de coração. O meu desejo é ver todos no céu. Todos remidos, todos salvos, todos transformados. Eu vibro com uma pessoa. Eu respiro esse negócio. Eu tenho paixão por isso. Porque eu sei do valor que você tem e que cada um de nós tem. Mas sabe por que eu faço isso? Principalmente, antes de você, é por causa dele. Se ele ama você, eu também amo. Se ele quer você muito, eu também quero. Se ele lutou por você, eu luto. Se ele morreu por você, eu não consigo, né? Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer por você, por causa dele. Sinta-se privilegiado por causa dele. Agora, se ele era duro, ele era duro como um diamante, na hora, mas era macio como a manteiga quando precisava. Essa flexibilidade de Jesus, essa coisa desse amor e dessa dureza de chamar de víboras, não sei o quê. É esse lado, é isso que eu gosto. Agora fica de pé.